Aproveitando que estamos em pé, vamos ler o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazermos algumas reflexões para essa noite, amém? Romanos capítulo 6. Obrigado, Daniel, que canção linda, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Eu tenho levado muito a sério essa frase, não importa as circunstâncias, irmãos, porque os tempos estão sendo tempos trabalhosos. Mas Deus tem nos dado graça, amém? E Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Creia nisso, não arrede pé dessa grande verdade. Eu quero trabalhar o tema nessa noite: salário versus dom. Romanos 6, o apóstolo Paulo. Eu sou um apaixonado, viu, pastor Fernando, que chegou, né? Glória a Deus. Eu sou apaixonado porque o apóstolo Paulo, ele conseguiu, naturalmente sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, traduzir muitas verdades aos nossos corações. E no capítulo 6, ele trabalha esse tema. Ele trabalha sobre o salário que o pecado paga e o dom que é oriundo de Deus. Diz assim, talvez a minha versão não seja tal qual a que vai aparecer, mas é bem similar, com toda certeza. A partir do verso 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O verso 9 diz assim: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte ou da sabedoria, aliás, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem por causa da riqueza da vossa carne, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem
a justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí, meu irmão, eu quero daqui a pouco, na sequência da minha fala, eu quero pensar o verso 23 que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lemos um capítulo, né? Nem doeu. Coisa boa ler a Bíblia, né? Como é gostoso ler a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado porque lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos agora conversar sobre ela, Deus. Trazer luz, alguns pensamentos que Tu colocaste no meu coração para a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, para que possamos, ó Pai, começarmos uma nova semana, e começou agora essa nova semana, pensando nas coisas que são do alto, Senhor. Pai amado, fala ao meu coração e fala à Tua igreja, em nome de Jesus. Pode tomar assento, meu irmão. No verso 23, o último do capítulo de número 6, nós, irmãos, nos deparamos com dois destinos que são irreversíveis, que não têm condição de serem mudados no pós-morte. É muito interessante nós falarmos para você, você enquanto vivo, você enquanto mente pensante, você enquanto homem e mulher que tem essa faculdade mental e que pode, ao ouvir um recado do Senhor, ponderar sobre ele e poder resolver o seu destino e o seu caminho. Porque o texto, o verso 23, ele trabalha essas duas situações. Ele é explícito em falar sobre morte eterna, e quando você pensa numa morte eterna, é algo que teve início, porque nós estamos vivos, nós morreremos, mas que não terá fim. Dá até um nó na cabeça, né, se nós pensarmos friamente. É algo que causa muita angústia. Mas a Bíblia, ela não tem nenhum problema. Paulo, quando ele começa então a colocar, a conceituar, ele não tem nenhum problema em colocar e dar nome aos bois, porque o texto diz que ele fala sobre morte eterna, mas tem o outro lado da moeda. Fala o dom de Deus, que é a gostosa, necessária, da tão grande salvação que é a vida eterna. Se você já confessou Jesus como Salvador, saiba que você já tem direito à vida eterna. Posso ouvir um amém? Que amém fraco, pastor. Diga amém! Isso é algo tremendo, meu irmão. Significa dizer que esse detalhe da morte eterna não me alcança mais. Mas eu quero poder daqui a pouco desenvolver com os irmãos alguns pensamentos. O apóstolo Paulo, então, ele resumiu muito bem as opções que se apresentam diante de cada um de nós. Diante do homem, eu quero repetir, enquanto vivo. Existe um texto, que talvez eu até já tenha falado aqui, eu uso muito em momentos em que, até ato fúnebre, que diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque, irmãos, enquanto eu estou vivo, eu preciso decidir aceitar o Senhor para que eu possa me encaixar na bênção do dom de Deus. E Paulo, então, ele começa a conceituar e ele começa, então, a colocar diante do ser humano essa realidade, ou seja, o pecado traduzindo-se em algo danoso, em algo que nos prejudica, em algo que vai atrapalhar as nossas caminhadas. E, naturalmente, quando nós entendemos o pecado em toda a sua extensão, em tudo aquilo que é antagônico ao Deus que é santo, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que Deus estipulou, é os famosos 10 mandamentos, né? Com todas as suas nuances. O pecado que causa para quem o pratica situações difíceis e delicadas. O apóstolo Paulo, então, ele trata sobre isso,
mas também enquanto ele caminha na sua reflexão, ele nos faz entender, queridos, de que há, portanto, dois caminhos diante de nós. E a igreja está aqui para poder fazer perceber a quem entrar por essa porta, que ainda não conheceu Jesus, essa situação estabelecida. Estamos aqui para ser boca de Deus, para poder então oportunizar o dom de Deus que tira o homem de uma morte eterna e coloca ele agora inserido na salvação tão grande, tão necessária. Mas quando o texto começa a desenrolar, lembrei de uma fala do mestre, de Jesus. Porque Jesus, irmãos, quando ele estava também na sua tarefa de evangelizar os 3 últimos anos da sua vida, dos 30 aos 33, ele saía de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, e ele comunicava o reino, e ele traduzia as verdades de Deus. Mas chegou no momento em que ele tentou traduzir o que é o evangelho, o que é o reino de Deus, o que é esse dom de Deus. E ele, lá em Mateus 7, se quiser colocar aqui para os irmãos acompanharem, Mateus 7, de 13 a 14, você encontra Jesus, tal qual Paulo, também convidando aqueles que ouviam a uma tomada de decisão. E no verso 13, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita. E se ele parasse por aí, eu ficaria começando a imaginar muitas coisas, mas ele continua dizendo: larga é a porta. Ou seja, o caminho aonde você não encontra o dom de Deus é largo, ele é espaçoso, ele tem as suas nuances, ele tem os seus fascínios. Mas Jesus, quando ele coloca, ele dá nome aos bois, diz assim: eu entrei pela porta estreita porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E pasmem os irmãos, e diz assim: e são muitos os que entram por ela. Ele volta de novo no verso 14 a dizer, falar sobre o evangelho, sobre o dom de Deus, diz assim: porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam a ela. Irmãos, olha que privilégio. Se você está aqui, se você já compreendeu o evangelho do Senhor Jesus, se você já entregou o teu coração ao Senhor, você é considerado como um desses poucos. Que coisa gostosa. O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o seu coração parar de bater, irmãos, a morte estabelece, mas você fecha os olhos aqui, já abre aonde? Com o Senhor. Por que não foi essa a promessa? Jesus disse: hoje, lá para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Mas, irmãos, o texto vai começando a trabalhar e conceituando, dizendo: olha, o caminho é estreito, o caminho é apertado. Estamos vivendo no tempo do fim, e é tempo de estarmos, então, ponderando algumas coisas para que possamos, então, caminhar de forma acertada. Mas quando voltamos para Romanos capítulo 6, no verso 23, o texto, ora lido, ele fala a respeito, então, de escolhas, de decisões. Eu preciso escolher, eu preciso decidir, e todas as nossas escolhas trarão resultado. Todas as escolhas. Eu preciso, então, refletir sobre isso, não é? Mas quando eu começo a pensar de forma muito específica sobre o verso 23, e você vai olhar comigo e diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo falou então do salário do pecado e afirmou ser a morte a paga por tais escolhas. Eu trabalhei em Blumenau, quando pastor em Blumenau, fazendo entrevistas para os candidatos à internação ali nos Jovens Livres. E como meu coração doía apertado de ver aquelas pessoas chegarem, não é? No fundo do poço, drogadição, alcoolismo, as vidas totalmente perdidas, os pais, as mães chorando, sem mais acreditar, os recursos já tinham tudo, passaram pelos dedos. E a gente olhava assim e dizia: meu Deus, como o pecado causa dano. Como o pecado ele faz com que as pessoas fiquem debilitadas. E aí você vê a literalidade do texto.
A literalidade, a alma que pecar, essa morre. Então você começa a entender que Paulo, quando ele começa a colocar e refletir sobre o pecado, ele diz que tem sim um pagamento, e o pagamento é morte, não é? Essa escolha. Depois disso, o Paulo disse que na sequência existe também uma dádiva de Deus. É algo que não foi pago. Eu não consigo comprar por mim mesmo, eu não posso fazer nada a respeito. Eu tenho que tão somente aceitar Jesus como Salvador e receber de Deus esse dom e essa vida eterna. É escolhas. A Covid-19 trouxe algumas situações bem complicadas. Eu estou muito preocupado, pastores presentes, porque muitas pessoas, que não é você, porque você está aqui, mas muitas pessoas, por conta da Covid, eles se desacostumaram de congregar, de ir para a igreja, e está muito complicado voltar de novo à casa do Senhor. Eu falei, meu Deus, aquela fala do salmista que diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso, meu irmão, tem me causado muita estranheza, porque no tempo do fim, nós temos que entender que quando Paulo começa a colocar um texto como esse, ele quer mexer com a nossa fé, dizendo, olha, você tem que escolher, você tem que decidir. Eu preciso fazer com que alguma coisa aconteça, para que o Senhor possa mover as águas da minha vida, na minha fé, na minha caminhada, na minha jornada com Deus. Irmãos, então Paulo ele começa a trabalhar, conceituando então, salário de pecado, reputando ser morte, e o dom de Deus, aquilo que ninguém pagou. Aliás, quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Mas ninguém, por ser o melhor possível, vai conseguir chegar no céu se não for por Jesus. O pecado paga o devido salário e Deus nos oportuniza o dom. E essa diferença, irmão, estabelece um dilema crucial, vida eterna, para quem confessou Jesus. E eu vou fazer uma pergunta nessa noite. Quem tem Jesus, eu vou fazer uma afirmativa, ao contrário. Quem tem Jesus sabe que o tem. Porque temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando você acorda de madrugada, talvez seja insônia por algum motivo, não dá vontade de vez em quando orar, ir para a sala orar? É o Espírito Santo movendo o teu coração, mexendo com a tua fé. É você sentindo a presença do Senhor na tua vida. Mas o outro lado dessa moeda é a morte. E tanto, segundo a fala de Jesus, é que estão vivendo nessa caminhada, e são poucos os que acertam com o dom de Deus e com a vida eterna. Meu irmão, no entanto, não há uma terceira via. A palavra de Deus ela é bem pontual. Morte eterna, ou dom de Deus, que reputa ser a vida eterna, a salvação. Nós sabemos que a paga de salários configura-se como a remuneração por serviços prestados. E o serviço que você faz, que você paga através do pecado, fique tranquilo, o pecado ele paga salário. Eu estava pensando, né? Ninguém, só para usar como referência, pelo menos eu nunca enxerguei, nunca vi assim, ninguém pega um cigarro, coloca no dedo e diz, ai, que coisa ruim. Muito pelo contrário. A pessoa, né, está viciada, está dependente e puxa aquela fumaça com certo prazer, sabendo que poderá ser tão danoso para a sua vida e para a sua saúde. E é apenas um exemplo bem simplório para que possamos pensar sobre. Mas Paulo, então, ele coloca então essa situação de que o pecado paga o salário então gera morte. Romanos capítulo 6, verso 16, coloca aqui para mim no telão, por favor. Romanos 6, 16, é só voltar um pouquinho. É o que nós lemos antes. Diz assim o verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Justiça, pois após o arrependimento dos nossos pecados, quando nós confessamos a Jesus como Salvador, e quando entra então o arrependimento genuíno, nós somos justificados. Nós podemos ter direito a essa que é uma tão grande salvação. A morte eterna já não nos diz respeito. Nós temos certeza da salvação no Senhor Jesus.
Quando eu vim em 2003 de Blumenau para Florianópolis, para pastorear em Florianópolis, me deu o insight de perguntar para uma senhora da igreja, era até líder da igreja. E no meu coração veio de fazer uma pergunta bem pontual. Eu falei assim: querida, você tem certeza da sua salvação? E ela falou assim: o que, pastor? E ela ficou tremendo na base sem ter essa eloquência que nos diz respeito. E quando ela me respondeu dessa maneira, eu falei: meu Deus do céu, tantos anos aqui na igreja, tanto tempo de congregando, e não tem aquilo que é crucial, não tem a certeza de ter recebido o dom de Deus. Aquilo causou para mim uma grande estranheza. Irmãos, eu não sei se eu vivo mais 5 minutos, mas eu sei que eu sou do Senhor Jesus, amém? Eu sei que eu sou do meu amado e Ele é meu. A salvação, o dom de Deus está na minha vida. Eu tenho essa bênção, eu tenho esse privilégio de poder então ser inserido nessa grande salvação, não é? No qual o Senhor nos realizou para mim e para você. Nós somos justificados, nós temos direito adquirido, nós temos o céu por herança, mas já fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Nós somos irmãos de Jesus. E eu estava pensando outro dia, nas minhas orações, eu comecei a pensar na oração de Jesus. Jesus, quando orava, dizia: Pai, eu sempre falo contigo porque eu sei que tu sempre me ouves. E eu peguei esse gancho. Falei: pô, Jesus, unigênito de Deus, Filho de Deus, e eu também sou o quê? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, por adoção. E eu comecei a exercer na minha oração essa fala: Pai, tal qual tu ouves a Jesus, teu filho, eu também sou teu filho, ouça a minha oração. Direito adquirido, aleluia. É a certeza, meu irmão, de estarmos no dom de Deus, de não estar, vivemos no corpo dessa morte, mas o convite sempre é esse: que possamos decidir, escolher, viver do lado de cá, do lado do Senhor. Então, dom, sendo presente de Deus, algo que nos fora dado de graça, para tirar de uma vez, não é, dessa condição de morte eterna. Irmãos, quando uma alma ela é salva, quando você conquista alguém para a salvação, quando alguém confessa a Jesus como Salvador, recebe o dom de Deus, nós patrocinamos no céu uma festa. O céu se alegra porque uma alma que estava fadada à perdição eterna agora está do lado oposto, do lado do dom de Deus. Glórias ao Senhor por conta disso. Biblicamente sabemos, irmãos, de que a vida eterna não é direito merecido por ninguém. Eu vou tentar explicar para você entender melhor. Nada nem ninguém é tão bonzinho que o mereça. Não é por esforço, não é por competência, não é por bondade. Existem muitas pessoas que pensam que assim fazendo já alcançou um lugar no céu. Mas, irmãos, nós sabemos que ser bondoso, ser gentil, ser atencioso, agora vai vir um frio para a próxima semana para rachar, né? Estender um cobertor para alguém, isso é algo que Deus espera de cada um de nós. Ninguém faz nada demais por fazer isso. Mas existem alguns equívocos tentando linkar o meu procedimento cooperando com a salvação. Não. Sermos bondosos, sermos justos, sermos fiéis, sermos pessoas razoáveis, isso Deus espera de todo ser humano. Mas as pessoas se iludem pensando de que esse direito passa a ser algo normal, se assim, nada disso. No entanto, nós sabemos de que não basta apenas fazer, tem que haver arrependimento genuíno no meu coração, entregar o meu coração a Jesus, poder então fazer com que Ele possa habitar de forma plena, fugindo, me afastando do pecado, querendo compromisso com o Senhor, vivendo essa atmosfera santa no reino de Deus que é santo. Recebi o dom de Deus e Ele espera que possamos então viver com essa eloquência espiritual. O dom, ele é gratuito. O dom, meu irmão, é algo que Deus nos conferiu a todo aquele que crê. Agora, queridos, eu preciso entender de que dentro da visão do Evangelho, eu tenho que estar diante de Deus, fazendo coisas que agradem o coração do Senhor. Fazendo coisas que possam realmente honrar, em serviço do reino, honrar o reino, em obediência ao Deus Todo-Poderoso. De fato, meu irmão, o contexto bíblico nos diz que ser cristão,
fazer aquilo que Deus espera de nós é uma decisão pessoal. Eu preciso escolher, eu preciso fazer, andar em obediência, andar nesse vínculo do amor, viver para o Senhor de forma plena, de forma corajosa. O dom da vida eterna. Eu quero que o irmão coloque para a gente aí, por gentileza, Lucas 17, verso 10. Lucas 17, verso 10. Eu quero poder fazer você ainda ouvir um texto, ler um texto com o pastor nessa noite em nome de Jesus. Ainda nesse pensamento de que muitas pessoas se equivocam pensando que porque fizeram muitas coisas já tem direito adquirido. Jesus desconstruiu essa fala. Lá em Lucas 17, 10, nós temos a seguinte expressão: Jesus disse, : assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pastor, será que Jesus está desdenhando daquilo que fazemos? De modo algum. Nada disso. Do que realizamos com dificuldades, com tanta luta, com tanta dificuldade para realizar, de modo nenhum. A obtenção dessa tão grande salvação, meu irmão, tem que mover as águas do nosso coração a nós sermos sempre melhor. Fazer em prol do reino. Estender nossa mão, poder então levar diante daquele que precisa, essa que é a tão grande salvação, tirando vidas dessa morte eterna. Eu não sei como é que tem sido a sua vida em relação ao evangelismo. Eu sou do tempo, irmãos, de que a gente ia para as praças públicas e nós evangelizarmos na moda antiga. Quando eu lembro do Rio de Janeiro, eu ainda lembro do trem da Central do Brasil, as pessoas falando, não é, de vagão em vagão. Agora mesmo eu estava com minha esposa no centro de Florianópolis e estava um senhorzinho ali onde o terminal público de ônibus, com uma caixinha de som, um microfone, falando de Jesus. Eu falei, caramba, ainda tem pessoas que fazem, não é? Que na fala atual, que pagam esse mico de falar em alto e bom som sobre Jesus. Irmãos, eu não sei como é que está a tua mente em relação à salvação daqueles que você conhece, dos teus vizinhos, teus amigos, teus parentes. Como é que você tem ficado confortado a esse respeito? Ou você tem, meu irmão, de vez em quando usado um texto como esse, porque esse texto ele é seletivo, ele faz pensar. Jesus disse, olha, a porta é estreita, muitos erram o caminho, poucos entram. Irmãos, precisamos ter essa aflição de alma. De vez em quando eu estou ali, eu sou corretor imobiliário para me manter financeiramente, e eu sempre puxo a minha orelha porque eu não consigo colocar o meu Facebook só profissionalmente. Eu largo o texto bíblico, eu começo a colocar de vez em quando coisas que me misturam um pouco, porque eu preciso, meu irmão, falar desse amor, dizer do amor que eu tenho por Jesus, a salvação que me alcançou. É tempo do fim, meus irmãos. Se Jesus voltar, Ele vai nos levar, vai nos arrebatar. Mas quantas pessoas queridas que você conhece ainda não confessaram Jesus como Salvador. E por causa disso, não receberam o dom de Deus. E porque não receberam o dom de Deus, poderão adentrar a eternidade sem Deus e sem salvação. Isso precisaria mexer com o nosso coração. Precisaria nos angustiar a ponto de que quando nós tivermos um momento oportuno, seja ele qual for, você fala para aquela pessoa e diz que há sim salvação, a salvação destinada em Jesus. Irmãos, a obtenção então dessa grande salvação, a vida eterna, vem de Deus e nós temos que transmitir para aqueles que não têm ainda a salvação. Segundo a palavra de Deus, cada um decide e escolhe por si mesmo ou servir ao pecado. Por conta disso, pagar o preço dessa escolha, ou servir a Jesus. Trilhar uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e por conta disso, poder ser achado como servo de Deus. Fazendo tudo, ainda sendo chamado de inúteis, mas dentro de Deus, com o coração leve, com o coração tranquilo. Eu quero chamar a sua atenção, porque no tempo do fim, serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E quando Paulo coloca de forma muito tranquila, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não é apenas a vida pós-morte ou a vida lá no céu. A vida de Deus já começa aqui. Esse relacionamento com Deus já começa na nossa vida diária, no nosso cotidiano com o Senhor, na manutenção da nossa fé, naquilo que Deus tem feito, no falar de Deus, no ouvir a voz de Deus, no estar diante do altar do Senhor, elegendo caminhos retos para os nossos pés. Irmãos, sabemos que a salvação, a obtenção do dom de Deus, passa por uma decisão pessoal. Se você está aqui nessa noite, eu quero crer que você já decidiu a tua vida com Jesus, amém? Você já entregou o teu coração ao Senhor. Fase 2. É que possamos dizer, Senhor, por conta disso, por causa disso, eu quero viver uma vida reta, eu quero poder abrir mão daquilo que o pecado sugere, eu quero poder, no tempo do fim, viver uma vida de comunhão com o Senhor. Eu preciso, então, decidir, ou sirvo ao Senhor, ou pago o preço de estarmos, então, cedendo para aquilo que o pecado oferece para cada um de nós. Servir a Deus, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Salvador, porque um dia, quando Ele morre na cruz do Calvário, nós reconhecemos o sacrifício, nós adentramos a salvação. Mas ter o senhorio de Cristo é poder viver novidade de vida. É você, na sua autoanálise, a cada tempo, você dizer, olha, melhorei. Eu melhorei como crente, como cristão. O Senhor tem me dado graça. Eu tenho caminhado naquilo que Deus espera que eu caminho. E se você, meu irmão, já escolheu nessa noite tomou a decisão diante do Senhor, eu quero poder fazer você ler comigo no verso de número 15, diz assim, e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Estamos então diante do Senhor, que Ele sonda os nossos corações. Ele tem interesse de poder nos levar a águas mais profundas. A minha oração, pastor Fernando, pastor Dani, é que a igreja do arrebatamento, que somos nós, que nós possamos estar mais maduros na fé. Porque sabemos que muitas coisas estarão acontecendo, muitas informações equivocadas virão à tona. Eu preciso acertar, buscar mais a palavra de Deus, interagir com o reino dos céus, buscar mais a presença do Senhor, para que eu possa estar como aquela noiva adornada para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver, onde você está sentado nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Verso 22. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Que o Senhor possa, meu irmão, olhar para mim e para você, encontrar um terreno fértil, para que Ele possa nos ajudar a caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, de luta em luta. Amém? Vamos fazer oração. Pai amado, Pai querido, queremos Te louvar por essa mensagem dessa noite, Pai. Lá atrás, Tu usaste o apóstolo Paulo, ó Deus, falando sobre um tema tão contundente, Deus. Falou de vida eterna, de morte eterna. Falou de pecado que se paga o preço, e o preço do pecado é morte. Mas disse, olha, existe o dom de Deus que garante vida e vida eterna. Que nada se faz, é só receber Jesus como Salvador. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, para uns mais anos, para outros menos tempo, Senhor, lá atrás nós entregamos nosso coração ao Senhor como Salvador. Nós temos a certeza da vida eterna, Senhor. Nós temos, Pai amado, a bênção de sermos achados como filhos de Deus. Isso é privilégio, Pai. Isso é graça, isso é favor imerecido. Muito obrigado por tão grande salvação. Eu Te peço perdão por cada um dos nossos pecados, Senhor. Senhor, nos ajuda, Deus, a consertar as nossas veredas, Pai. Limpa a nossa mente, Pai. Limpa os nossos corações, ó Deus. Nos realinha os passos, ó Deus amado. Converta os nossos corações, Pai. Ó Deus, que o velho homem morra a cada dia, Pai. E que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, seja uma constante em cada um dos nossos irmãos, Pai. Batiza com o Espírito Santo. Renova dons, ministérios, Pai. Chacoalha a nossa fé, meu Deus. Nos faça entender, Senhor, que a igreja do arrebatamento é uma igreja santa,
imaculada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, e que tem, Pai amado, uma posição firme diante do teu altar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andarmos de fé em fé, de luta em luta, mas de vitória em vitória, em nome de Jesus. Fique em pé comigo nessa hora. Cante comigo assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu queria ouvir as irmãs cantando bem, bem suave, as irmãs, vamos lá, cada vez. Cada vez. Aleluia, cante, cante, aleluia. Os homens comigo assim, ó. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Toda a igreja. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante não se abrir, declare: Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Enquanto Dani toca o violão bem baixinho, quantos tem para essa semana que se inicia um desafio, uma consulta médica, algo a ser por Deus agitado? As águas têm que se mover na sua vida, seja por qualquer situação.
Diga, pastor, ora por mim. Coloque sua mão levantada assim bem alto. Pastor, eu tenho a semana como vai começar. Eu tenho algo sobre a minha vida que eu quero pedir a ação desse Deus, que é o Deus do sobrenatural. Pai amado, Pai querido, mãos se levantaram, Senhor, porque existem desafios a serem enfrentados nessa nova semana, Pai. Eu levanto a minha também, Tu sabes o porquê. Nós acreditamos no Deus que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero cancelar agora em nome de Jesus de Nazaré toda força contrária, tudo que se levanta contra. Eu cancelo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaro a bênção do Senhor, a prosperidade, a solução, o rema de Deus. Aleluia. Oh Pai Santo, entra com Tua graça, Pai. Mas muito mais do que isso, Pai, depois que a coisa acontecer, que os meus irmãos possam contar: eu fui abençoado, eu acreditei, o Senhor agiu na minha vida, por isso a Ele toda a glória. Entra com providência, glorifica o Teu nome em cada vida, Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Fernando, pastor Dani, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.